Que a paz do Senhor esteja com todos. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu bem sei que o Senhor tudo pode, e é por isso que eu estou te buscando através de um propósito de jejum e oração. Durante 40 dias, eu estou fazendo uso das armas espirituais, que são poderosas para a destruição das fortalezas do inimigo. Ó Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu creio que o Senhor está pelejando em meu favor, em favor da minha família e também da minha vida financeira, para me dar vitória sobre o inimigo. Por isso, eu estou aqui em tua casa, te buscando em espírito e em verdade, na oração, no jejum, na palavra e também na unção. E agora, Senhor, eu vou ungir a minha cabeça com óleo, porque o Senhor disse: quando jejuares, unja a cabeça. É o que faço agora, em nome de Jesus. Continue em oração, com toda oração e súplica no Espírito. Enquanto você está recebendo o óleo para ungir a sua cabeça, ore também, suplique ao Senhor, peça para que Ele confirme na sua vida a vitória. Pai querido e Deus amado, que através desta unção com óleo, o Senhor venha confirmar sobre as nossas vidas a vitória, pois nós não aceitamos menos do que a vitória que vem do Senhor. Meu Deus, nos reveste agora debaixo desta unção, nos fortifica, nos dê graça em meio a esta batalha, pois nós estamos combatendo o bom combate, na certeza que iremos vencer e vamos prevalecer pelo Senhor, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Vamos dar para o Senhor dos Exércitos uma salva de palmas. Glória a Deus. Aproveitando que você já está em pé, abra a palavra do Senhor na carta aos Efésios, capítulo 6. Eu quero que você acompanhe a leitura do versículo 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 18 está escrito assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Eu vou ler novamente, e eu quero que você comece a tomar posse desta palavra. Está escrito assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os santos aqui, no caso, são aqueles que foram e são separados por Deus e para Deus. Então, se faz necessário que eu e você venhamos estar orando em todo o tempo, com toda a oração
Mas aí você vai mais no profundo. E súplica no Espírito. Aqui Deus está nos dando o ensinamento através do apóstolo Paulo sobre a sua armadura. Porque se nós lermos os versos de número 10 e 11, Paulo ele vai especificar que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. E temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. E mesmo você tendo se revestido com toda a armadura, se faz necessário você ficar firme. Você tem que se manter em pé, diante de Deus e diante dos homens. Porque o único caído é o diabo. É ele quem cai. E você vai permanecer em pé. Então agora eu vou reler pela terceira vez. Eu quero que você que está aqui comigo na Igreja Paz e Vida em Moscavide, Portugal, declare bem alto e bem forte. Eu leio e você repete. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todos os escolhidos. Você crê nesta palavra? Então vamos orar, coloque a mão sobre o seu coração, até porque o próprio Senhor Jesus, quando ele se referiu à sua casa, ele disse que esta casa seria chamada casa de oração. Então agora, em oração, vamos pedir que o Senhor fale conosco. Pai querido e Deus amado, acabamos de fazer a leitura da tua palavra, ela vai ser ministrada. Mas que não seja o homem a falar, e sim o Senhor falando através da boca do homem. Tome os lábios do mensageiro para falar, mas coloca por terra todo impedimento e toda barreira. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, a vitória para a qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. E por mais uma vez vamos dar a esta palavra e também ao nome do Senhor uma salva de palmas. Mas enquanto você aplaude, engrandeça a Deus, glorifique ao Senhor, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh glórias, graças a Deus. Pode sentar, por favor. Como combinado, como acordado, esta semana, que é mais uma semana das semanas dos 40 dias de jejum e oração, tendo a reunião principal da semana, quarta, bem como na sexta e no domingo, estarei trazendo uma série de 3 mensagens. E hoje o assunto é o que está escrito aqui em Efésios capítulo 6, versículo 18. Está muito específico. Falaremos então sobre a oração. Amém? Perceba que Deus nos dá o tempo. E o tempo que Deus dá a nós é igual a todos. Ninguém vai ter menos e ninguém vai ter mais. Todos nós temos o mesmo tempo. E neste tempo que Deus nos dá, que é igual a todos, nós temos que nos dedicar a Deus. E nós podemos nos dedicar a Deus em oração. Nós temos que em todo tempo orar. Mas é com toda a oração. Ou seja, não existe uma oração
que é uma regra para todos. Quando Paulo diz com toda oração, é com toda sorte de oração. Ou seja, você deve diversificar quando você estiver a orar. Ou seja, na oração, você vai fazer todo e qualquer tipo de oração. Porém, você vai dirigir esta oração a Deus. Porque todo homem que dedica um tempo da sua vida, ou por que não dizer em todo tempo em oração, ele deve estar se dirigindo a Deus. Mas nós temos que fazer uso da oração não só como um ato de fé, para alguns como um ato religioso, mas nós que militamos pela fé, temos que fazer o uso da oração como sendo uma arma espiritual. E esta arma espiritual, enquanto você estiver fazendo uso dela, que no caso é a oração, você automaticamente vai estar se defendendo, mas também você vai estar atacando. Porque a função da oração é exatamente esta. Em todo tempo, você vai estar em oração para que Deus esteja com você, te guardando e te livrando. Mas também você tem que estar em oração para que você avance, para que você vá adiante em nome do Senhor dos Exércitos. Então, não existe um limite para a oração. Ou seja, não existe um período determinado em que você vai se dedicar em oração e vai dizer, não, eu vou orar até tanto tempo ou até tal idade. E depois eu não preciso mais orar. Nós vamos aprender isso. Abra na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vai adiante, você está em Efésios, é só você ir adiante. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17. Embora seja um versículo muito curto, pequeno, mas é um assunto que diz respeito a todos nós. Paulo disse assim: orai sem cessar. Então, não existe um limite para orar ou para a oração. Nós temos que orar em todo o tempo. Se o Senhor está te dando um tempo hoje, então hoje você deve estar em oração. Amanhã a mesma coisa e assim sucessivamente. Mas se você não fizer uso da oração neste tempo que se chama hoje, você vai estar infringindo alguma lei? Você vai estar pecando contra Deus? Não. Você não peca por você não estar orando no tempo que se chama hoje. Porque às vezes a pessoa, ela não dedica esse tempo que se chama hoje em oração. Mas nem por isso Deus ele vai atribuir isso como uma falta, como um pecado. Então nós temos que entender que se faz necessário você estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Você deve orar sem cessar. O que não pode é você cessar. Amém? Então diga isso, eu não posso cessar em orar. Quer dizer que se você não orar, então, se isso se torna um hábito na sua vida, um costume, isso pode te complicar lá na frente. Porque enquanto você está em oração, no mundo espiritual você está guerreando. Você está combatendo um bom combate. Você está militando pela fé. Quer dizer que enquanto você está em oração,
Deus ele vai estar agindo em seu favor. Você acredita nisso? Mas perceba que estas são as palavras do apóstolo Paulo, tanto em Efésios como também aqui em Tessalonicenses. É o apóstolo Paulo que ensinou o dever de estar orando em todo o tempo e orar sem cessar. Talvez naquela época, quando Paulo ensinou sobre o dever de orar, como ele nos ensina nos dias de hoje, embora ele não está presente, mas os seus ensinamentos estão, porque a palavra de Deus, a palavra é viva e eficaz. Talvez ninguém deu ou alguém não dê crédito à oração, porque o ensinamento dele foi este. E eu posso te dizer e te afirmar que o apóstolo Paulo, ele dedicou a sua vida em oração a Deus. Ou seja, ele foi um homem de oração. Então o que é que nós temos aqui? Se você em todo o tempo está orando com toda oração e súplica no Espírito, você vai ser visto por Deus e reconhecido no mundo espiritual como sendo um homem, uma mulher de oração. Porque a partir do momento quando você começa a dedicar um tempo em oração, você está, na verdade, dando início a uma vida de oração. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, essa expressão, vida de oração. Porque assim como você tem essa vida por um tempo, no mundo espiritual nós também recebemos uma outra vida. E no caso é uma vida de oração. E nós sabemos que com o tempo que vai passando, assim como nós vamos envelhecendo, também no mundo espiritual essa vida de oração, ela pode envelhecer, ou seja, muitos podem até ficar comprometidos, debilitados, ao ponto de não conseguirem mais orar. Não que deixaram de orar, mas não estão orando mais quando lá no começo, lá no início daquela vida de oração, assim como nós. Quer dizer que hoje eu sou jovem, mas eu estou envelhecendo. Daqui a uns 40 anos, eu vou chutar alto assim, eu não vou ter o mesmo vigor, está entendendo? Eu não vou ter a mesma vitalidade que outrora, há 40, 50 anos atrás. Eu não vou deixar de orar, mas, veja, assim como na vida física, eu vou ficar comprometido. Mas isso não pode acontecer com relação à sua vida de oração. Amém? A gente pode até envelhecer, como nós estamos envelhecendo, mas a nossa vida de oração tem que estar em dia. Tem que ter vida, não é? Não pode envelhecer. Aí, perceba que muitos, naquela época de Paulo, poderiam até não ter dado crédito para esse ensinamento sobre o dever de orar, sobre a oração. Mas aí vem Jesus, e quem é maior? É Jesus. Jesus é maior que Paulo. Jesus vai reforçar a questão do dever de orar. Ele mesmo vai falar sobre isso aqui em Lucas capítulo 18, versículo de número 1, em uma parábola, conhecida como a parábola do juiz Inico. Jesus fez questão de mencionar sobre o dever de orar. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você pode até envelhecer,
mas a vida de oração não pode desfalecer. Tem que estar intacto, tem que estar em dia, tem que estar funcionando. Tem que ter a mesma movimentação, ação, desde quando você iniciou. Sabemos que com o tempo isso vai se perdendo, não é? Você vê, há tempos e tempos. Há tempos que a pessoa se dedica tanto em orar, em oração. Mas há tempos em que ela está tão desfalecida, que muitas chegam até a dizer, eu estou até sem força para orar. Eu já não consigo nem mais me expressar na oração. Acontece. Por quê? Porque nós estamos militando pela fé, estamos numa batalha, estamos num combate. Há momentos da vida de um guerreiro, de uma guerreira, de um soldado de Cristo, de um valente de Deus, que ele se encontra tão debilitado, emocionalmente, psicologicamente e até fisicamente, que resta poucas forças para que ele esteja ali dedicando naquele tempo a Deus em oração. Então veja, Jesus ele está aqui tratando a oração como sendo um dever. É um dever orar sempre. Amém? Em todo o tempo, o próprio Senhor Jesus, ele fez uso da oração. Ou seja, Jesus orou em todo tempo. Jesus gastava tempo na oração. Vamos ler isso aqui em Lucas mesmo, capítulo 6, e o versículo de número 12. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar. E ele dedicou-se em oração. E passou a noite em oração a Deus. Não é uma regra isso. Você ter que orar e ter que subir ao monte para orar. Nós sabemos que há muitas pessoas que conseguem ter mais intimidade com Deus. Porque essa é a intenção, não é? Eu só consigo orar se eu subir no monte. Não. Você pode orar em todo tempo, em todo lugar, em toda parte. Não é? É lógico que Jesus ele tinha o seu costume, o seu hábito de subir ao monte orar. Porque a ideia é se aproximar mais de Deus. Não é? E também a intenção aqui é você ter ali um momento exclusivo para se dedicar mais a Deus. Ou seja, você busca essa intimidade com Deus, porque você vai estar ali a sós. Então essa é a intenção. Mas olha só, Jesus, ele não subiu e desceu. Ele subiu e ele ficou lá por um tempo. Quer dizer que passaram horas. Ele passou a noite em oração a Deus. Toda oração tem que ser dirigida a Deus. Está entendendo agora? Porque é Deus que vai estar agindo, é Deus que vai estar se manifestando. E perceba que Jesus, ele tinha algo muito importante a resolver. Humanamente falando, eu vou abrir um parênteses aqui. Jesus, logo que amanheceu, quando ele desceu do monte, ele já tinha a certeza daquilo que ele ia fazer. E o que é que Jesus ele fez na sequência? Ele saiu a chamar os seus discípulos. Quer dizer que era algo muito importante. Quer dizer que quem sairia a chamar era Jesus. Então não podia sair chamando qualquer um, não é? Mas veja que antes ele se dedicou em oração a Deus. Para que Deus, o Pai, lhe desse a certeza e a confirmação quais seriam os homens que estariam com Jesus, seguindo Jesus. Então, humanamente falando, é lógico que Jesus se preocupou, porque não podia escolher os discípulos de qualquer forma, de qualquer maneira.
O que é que nós aprendemos aqui com esta leitura que nós fizemos? É que quando nós temos algo a resolver, quando tem algo que nós temos que fazer que é importante na nossa vida, que vai refletir na nossa vida e na vida de outras pessoas, nós temos que nos dirigir a Deus em oração. Nós temos que nos dedicar em oração. Porque daí você vai estar primeiro apresentando a Deus. E se não for da vontade de Deus, se Deus não tiver nenhum propósito, é óbvio que as coisas não vão dar certo, não vão contribuir. Perceba que Deus, ele vai estar em concordância com você. Porque antes você fez uso da oração, você comunicou a Deus. Você falou primeiro a Deus. Então aprendemos o seguinte: para alcançarmos tudo o que queremos, é através da oração. Leia comigo em Mateus capítulo 21, versículo 22. Mateus 21, 22. Jesus ensinou o seguinte: e tudo o que pedirdes na oração, olha o detalhe, crendo, o recebereis. Você consegue entender o que Jesus está a dizer? Ele está sendo muito direto e objetivo. E tudo o que pedirdes, se você sai pedir algo, é porque você necessita disso. E se você não tem, isso te preocupa. Então você começa a ficar inquieto, preocupado, porque você não tem e você quer ter. Porque é importante para você, não é? Aí você tem que fazer isso como? Na oração. Amém? Na oração para receber, para ter, porque é Deus que vai fazer. É Deus que vai dar. É Deus que vai colocar diante de você. Mas tem um detalhe aqui, preste atenção. Jesus disse que eu consigo tudo através do quê? Não é da murmuração. Olha o detalhe, não é? Porque há pessoas que querem conseguir tudo e mais um pouco, fazendo uso do quê? Da murmuração. Então, Jesus está ensinando que tem que ser a oração. Olha para mim, se tem algo que está te inquietando a sua alma, que é importante para você, você tem que levar isso a Deus em oração. Leia comigo na carta aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 6. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelo quê? Pela oração e súplica, com ação de graças. Tremendo, não é? O Senhor nos ensinando a importância da oração. E hoje muita gente não dá crédito para isso. Hoje muita gente não faz uso da oração como deve ser. Mas todos aqueles que são de Deus devem sempre orar. Devem sempre estar em oração. Na oração que Jesus, ele deixou como modelo para nós, ele nos ensina alguns princípios fundamentais para a nossa vida espiritual. E nós vamos aprender sobre isso. Então abre em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E o versículo de número 9.
E esta oração, ela é conhecida e chamada como a oração do Pai Nosso, não é? Todos nós aprendemos esta oração desde pequeno, desde criança. Então, eu vou ler esta oração. É importante a gente ler a palavra de Deus, porque nós liberamos isso no mundo espiritual. Está escrito assim: portanto, o portanto é uma conclusão, não é? Jesus está dizendo, eu concluo que deve ser assim. Vós orareis assim. Então é assim que se deve orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Vamos dar a ele uma salva de palmas por esta palavra, por este ensinamento. Glória a Deus. Tem um detalhe aqui muito importante. Enquanto eu li aqui, eu pronunciei as palavras ditas por quem? Por Jesus. E ele está ensinando sobre o que aqui? Sobre a oração. Como deveis orar. E qual é o detalhe aqui, pastor? Aponte isso. Leve isso para o resto da sua vida. Oração não são só palavras. Mas vamos pegar a palavra oração e vamos definir ela. A palavra oração, vamos separar no meio. Orar mais ação. É igual ao quê? É igual à reação de Deus. Está tomando posse? Orar mais ação. É igual à reação de Deus. Porque toda oração você está dirigindo a Deus. Mas a sua oração ela é seguida de uma ação. E toda oração seguida de uma ação, você terá uma reação de Deus. Deus não vai reagir à sua dor, ao seu sofrimento. Porque todo guerreiro e toda guerreira tem que estar ciente que eu nunca vi um guerreiro ou uma guerreira ir para a guerra, amado, sem ser atingido ou ferido. Então você tem que entender que o Senhor não vai reagir à sua lamentação. Dói, não dói? Às vezes machuca. Às vezes fere. Às vezes você está a sangrar. Mas aquele que está com você nessa guerra não vai deixar você perecer. Nem que ele tenha que te resgatar ferido. Mas ele vai te resgatar. Ele vai cuidar de você. Então você está aprendendo aqui que a oração não são só palavras. Então você tem que estar orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Mas você também tem que agir. Você também tem que ter ação, você também tem que partir para cima. Você tem que ir adiante. Você não sabe o que vai encontrar na frente. Ainda que você se machuque, seja ferido, porque nós estamos sujeitos na guerra, não é? Você tem que levantar a sua cabeça. Porque o Senhor não te fez um perdedor. O Senhor te fez mais que vencedor. E é nele, em Cristo Jesus. Jesus, para vencer esse mundo, ele também teve que passar por dores. Jesus, ele sangrou.
até a morte. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo para todo sempre. Mas perceba que em todo o tempo, quando Jesus esteve aqui, em meio a esta batalha, esta guerra, ele orou em todo o tempo. E nós vamos aprender essa semana a importância de você estar orando em todo o tempo. Percebeu que no momento mais difícil de Jesus, estava pendurado no madeiro. Estava ali agonizando, lembra? Mesmo assim ele fez uso da oração. Ele fez uma oração curta e objetiva, lembra? Mesmo morrendo, estava lá orando. Jesus maravilhoso. Então você tem que estar orando com toda oração e súplica no Espírito. Eu vou terminar aqui nesta oração modelo que Jesus deixou para que todos nós venhamos seguir. É uma oração modelo, não é que você tem que fazer esta oração, repetir ela todo santo dia, como algo decorado. Porque aí passa a ser, amado, religioso, né? Quando Paulo diz assim, orando em todo o tempo. Então, se ele dissesse isso, você poderia decorar um modelo de oração e fazer todos os dias. Pronto, eu fiz esse modelo de oração, a minha obrigação espiritual está cumprida por hoje. Mas ele acrescenta, com toda a oração. A necessidade, com toda a oração. Você tem que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te levar a orar por coisas, ou por pessoas, ou por situações, que não seguem um padrão, um protocolo. Está entendendo? Que não segue uma restrição. Você tem que dar liberdade. O Espírito vai estar intercedendo por você. É o que diz a palavra. Que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele nos ensina a pedir como convém. Ele nos ensina a orar como convém. E aí Ele vai lá nas nossas entranhas, lá no nosso interior. Ele vai interceder. Ele vai suplicar para tirar de dentro de você qual é a intenção, a imaginação do seu coração. Ele vai levar até Deus, para Deus fazer aquilo que você está pedindo. Toma posse? Então na sexta-feira nós vamos continuar esta mensagem, mas eu já posso te adiantar, aponte aí. Sexta-feira nós vamos aprender, toda oração tem que ter adoração. Vou repetir. Toda oração tem que ter adoração. E aqui mesmo nós vamos aprender na oração modelo que Jesus deixou para nós. E eu finalizo aqui. Fique de pé, por favor. Você tem que entender a importância da oração. Se você entender isso, e se você estiver mantendo essa vida de oração, o Espírito vai estar nutrindo a sua fé. Deus vai estar regando a sua alma. Deus vai estar te fortificando na sua graça. Para que você esteja orando em todo o tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito. O ponto de partida é o Espírito. Porque quando você começa a orar com toda a oração e súplica, isso é uma prova real de que o Espírito está em vós. Que o Espírito está clamando, o Espírito está suplicando, ele está intercedendo em você e por você.
para que assim o Senhor venha estar agindo segundo aquilo que convém. Então, você precisa se entregar ao Senhor totalmente. Para ter uma vida de oração, é necessário você entregar a sua vida a Deus. Porque aí é como num relacionamento entre filho e pai. Jesus, ele ensina a bondade de Deus. Ele diz que o filho, quando ele pede pão ao seu pai, o pai não lhe dará pedra por pão, mas o pai vai dar aquilo que o filho lhe pediu. Então eu não sei o que você está a pedir, mas o que eu quero saber, e você precisa dizer, se és filho, você tem que se tornar filho de Deus. E como que você se torna filho de Deus? Quando você, pela fé, recebe Jesus. E quando você o confessa. Porque em João 1,12 está escrito que ele nos dá o poder de sermos feitos e chamados filhos de Deus, quando nós recebemos. Todos aqueles que recebem, confessam o Filho de Deus, tornam-se filhos de Deus também. Todos quantos o receberam, você já recebeu Jesus? Você já confessou Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Se você não fez isso, você deve fazer agora. Se você que está agora me assistindo e me ouvindo, crê de todo o seu coração, então, eu quero que você esteja em oração. Porque através desta oração, nesta fé, por esta palavra, você tornará como um filho de Deus. Porque você vai estar recebendo e confessando Ele como seu Salvador. Agora, se o teu caso é outro, no caso você saiu da igreja, a sua vida de oração, ela desfaleceu. Você deixou até de orar. Você, de vez em quando, você até se lembra. Mas você está sem força. E você quer voltar a ter aquela vida de oração. Você quer voltar a ter aquela comunhão. Você quer ter aquele momento de comoção. Você quer ter aquele momento onde o Espírito, ele te toma e você sente a sua presença. Então, não deixe para amanhã. E nem para depois. Jesus, antes da sua subida ao céu, lá em João capítulo 17, ele fez uma oração tão poderosa pelos seus, que naquela oração ele revelou que jamais ele deixaria os seus. Saiba que o Senhor não te deixou. Embora você ter deixado de vir à igreja, embora você ter deixado de seguir Jesus, Ele continua aí, esperando você o buscar, para que Ele se manifeste em vós. Então volte para Jesus agora. Volte para a casa do Pai agora. Nós vamos orar. Enquanto nós estivermos fazendo esta oração, você vai estar entregando a sua vida para o Senhor. Você vai estar voltando, se reconciliando agora com Deus. E aí você vai procurar uma igreja o mais rápido que você pode. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Igreja Paz e Vida, sede em Moscavide, Portugal. E eu quero que você faça desta igreja, da Igreja Paz e Vida, a sua igreja a partir de agora. Porque nós vamos estar orando em todo o tempo por você. Com toda a oração e súplica. Para que você resista firme e prevaleça e vença em nome de Jesus. Então vamos orar. Coloque a mão sobre o seu coração.
Você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, você que me ouve pela rádio, no seu carro, no seu trabalho. Se você pode, esteja agora ligando o seu pensamento em Deus. Esteja agora em concordância espiritual com esta oração. Então, bem alto e bem forte, vamos na oração assumir. Vamos agora confessar e declarar que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então todos, orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, em oração, eu estou declarando, assumindo publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida, o único, exclusivo e suficiente. Não há outro como o nosso Deus. Senhor Jesus, agora eu declaro que o Senhor é o único Salvador da minha vida. E eu quero estar diante do Senhor. Eu quero estar no teu caminho, perseverando até o fim. Quero estar na tua casa, congregando em comunhão com todos na igreja, porque isso é necessário. O Senhor mesmo disse que convém, é necessário a comunhão do corpo de Cristo. Meu Deus, agora eu declaro que o Senhor está agindo, trabalhando em favor da minha vida, da minha família. E é por isso que eu estou em oração, com toda a oração e súplica no Espírito, sabendo que o Senhor há de reagir e fazer acontecer tudo aquilo que me levará à vitória sobre o inimigo. Me faz, Senhor, prevalecer e triunfar em meio a esta batalha. Meu Deus, me fortifica agora na tua graça, me fortaleça no teu poder e me reveste com toda a armadura, em nome do Senhor dos Exércitos. Que assim seja. Amém. Agora continue em oração. Oração não são só palavras, mas você precisa agora falar para Deus. Você precisa dizer: meu Deus, eu estou aqui orando, mas eu quero, Senhor, fazer a minha parte. Meu Deus, eu quero fazer o que é necessário, o que convém, o que cabe a mim, o que compete eu fazer, farei, Senhor, e não me ausentarei, eu não negarei, mas eu quero estar em ação, eu quero estar na ativa, eu quero estar praticando a tua palavra, para que assim o Senhor esteja reagindo em meu favor. Pai querido e Deus amado, nós estamos praticando um princípio que o Senhor estabeleceu a todos nós, e este princípio é espiritual, começando, Senhor, pela tua casa, porque o Senhor disse: esta casa será chamada casa de oração, e toda oração que se faz neste lugar, o Senhor ouvirá dos céus, e o Senhor abrirá os céus em nosso favor, e o Senhor virá para nos livrar, para nos socorrer. Ó Deus, nós queremos agora que o teu Espírito Santo comece a nos ajudar nas nossas fraquezas, porque muitas das vezes não sabemos pedir como convém, até oramos, Senhor, mas muitas das vezes não fazemos menção na oração daquilo que é necessário, daquilo que é preciso. Então agora vem trazendo as palavras, Espírito Santo, vem trazendo a nossa memória,
traga ao nosso coração, enche o nosso coração, para que assim a nossa boca comece a falar. Espírito Santo, começa agora a interceder pelos teus guerreiros. Começa agora, Senhor, a levar as nossas súplicas até o teu trono. Oh Espírito Santo, vai fluindo, Senhor, das nossas vidas. Vai agora, Senhor, se apossando de nós. Vai agora se apoderando das nossas vidas. Espírito Santo, vai agora agindo em cada coração. Vai agora, Senhor, refrigerando cada alma. Ah, Senhor, eu te peço, dá ao teu filho, à tua filha, um ânimo, a coragem, a disposição. Meu Deus, eu te faço um pedido em especial. Nos faz, Senhor, a voltar a ter aquela vida de oração como no princípio. Meu Deus, sem que alguém nos mandasse, sem que alguém, Senhor, falasse para nós a oração. Meu Deus, nós estávamos ali, Senhor, orando em espírito, orando em palavras. Estávamos ali, Senhor, em oração. Então, meu Deus, eu quero que o Senhor venha nutrir agora a fé desta pessoa. Venha agora, Senhor, fortificar a sua alma. Venha fortalecer o seu espírito. Porque, meu Deus, é inevitável. Sabemos que com o tempo da vida nós vamos envelhecendo. E nós, Senhor, perdemos muitas coisas ao envelhecermos. Mas, meu Deus, o que tem que estar vivo dentro de nós é a chama do teu Espírito, ardendo em nós, para estarmos em todo tempo em oração, com toda a oração e súplica no Espírito. Então, Senhor, começa a levantar uma igreja de oração. Levanta aqui em Portugal, Senhor, homens e mulheres que oram, Senhor, com toda a oração e súplica. Oh Espírito Santo, meu Deus, que nós venhamos estar gastando tempo em oração, que na verdade não é gastar, é ganhar. Que nós venhamos ter o mesmo perfil, que nós venhamos ter a mesma característica de Cristo, que quando subiu ao monte ele orava com toda a oração, passava a noite em oração. Então desperta-nos, Senhor, para orarmos mais. Incomoda-nos, Espírito Santo, de dia, ao meio-dia, de tarde, de noite, à madrugada. Oricala surialamas, de lama suriando orobacanta arabaxéia, lia soriando orobocomanaya surianda alabás. Ah, Espírito Santo, torne em nós aquela graça. Quando nós orávamos, sentíamos a tua presença, o teu poder fluindo em nós. Então, Senhor, ainda que nem todos queiram, ainda que nem todos façam uso da oração, importa que nós que cá estamos, venhamos estar em oração com toda a oração. Oh glória, glória, glória. Levanta tuas mãos ao céu, porque agora Ele te reveste de poder. O Senhor te reveste de força nesta hora. Oricalama surianderebalás. Levantai as vossas mãos. Levantai as vossas mãos. E os vossos joelhos desconjuntados. Porque o Senhor está dizendo que Ele está te dando vida para uma vida de oração. Oh glórias! Bendito é o teu nome, Senhor. Agradecemos a ti, ó Pai, porque se não fosse por tua oração, nós não estaríamos aqui. Mas foi graças à tua oração, à tua intercessão, o Senhor rogou por nós. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. O Senhor intercede por nós até hoje, junto ao Pai, para que venhamos vencer e prevalecer. Oh glórias! Ore no Espírito, ore no Espírito. Ore em línguas, ore em línguas. Oh glórias! Aquele que ora em línguas, fortifica-te.
Aquele que ora em línguas edifica a sua vida. Oricalamas, sorebalas, rialaia, soromanaia, soricantaramalas, ribalia, bia, soriandere, balabalas. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Bendito é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ensinar sobre o dever de orar. Em nome do Senhor Jesus. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos dar para o nome do Senhor uma salva de palmas. Oh glórias. Oh glórias. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Então diga: eu vou orar mais. Em nome de Jesus. Vamos orar mais? Tão grande será a nossa vitória. Você que durante a oração entregou a vida para Jesus. Você que tomou a decisão de voltar, de se reconciliar. Eu quero dizer que assim como as portas dos céus estão abertas, assim também a porta da Igreja Paz e Vida aqui em Moscavide está aberta para você. Então venha ter com o Senhor nesta igreja. Sexta-feira teremos 3 reuniões. Venha de manhã, de tarde ou de noite. Mas venha, porque assim como está revelado em Apocalipse, o Espírito diz vem. A noiva diz vem. A igreja diz vem para você. O Senhor te chama nesta hora. Eu sou o pastor Fábio Henrique. Me permita ser o seu pastor, te pastorear, te ajudar nessa caminhada de fé e oração em nome de Jesus. Deus abençoe. E parabéns para você que recebeu Jesus. Para você que voltou para Ele, parabéns. Vamos perseverar até o fim, porque juntos seremos salvos em nome de Jesus. Deus abençoe.